Antes que o mundo existisse, o Pai já te amava. O Filho já tinha decidido morrer por você, e o Espírito já estava pronto para morar dentro de você. 3 pessoas, um só Deus, e os 3, desde a eternidade, pensando em você. Há um momento na vida de todo crente em que a mente se curva diante de algo maior do que ela pode conter. Um momento em que as palavras parecem pequenas demais e o coração precisa tomar o lugar da razão. Esse momento chega quando você se aproxima do mistério mais profundo da fé cristã, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 nomes que soaram sobre as águas do Jordão ao mesmo tempo. 3 pessoas distintas que, desde a eternidade, habitam uma comunhão perfeita e indissolúvel. E, no entanto, um só Deus, único, eterno, indivisível. Ao longo de séculos, homens e mulheres de fé se debruçaram sobre esse mistério e saíram transformados. Não porque o entenderam completamente, mas porque o encontraram pessoalmente. E é exatamente esse encontro que queremos cultivar aqui, juntos, nesta mensagem. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, dizia com aquela convicção que poucos ousavam imitar: nenhum homem pode pensar corretamente sobre Deus sem pensar sobre a Trindade. Ele não dizia isso como um desafio intelectual. Ele dizia isso como quem já esteve diante do trono e viu com os próprios olhos a glória do Pai, do Filho e do Espírito. Spurgeon compreendia que a Trindade não era uma doutrina a ser debatida, mas uma realidade a ser adorada. E é adorando que começamos, não com argumentos, mas com o coração aberto e a alma inclinada diante do Deus que se revelou em 3 pessoas. Porque antes de ser uma verdade teológica, a Trindade é uma verdade relacional. É sobre quem Deus é em si mesmo e sobre como Ele escolheu se aproximar de nós. Quando você abre a Bíblia na primeira linha, já encontra a Trindade em ação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa palavra Deus, em hebraico, é Elohim, uma forma plural que indica mais de um e, ao mesmo tempo, uma unidade perfeita. Logo em seguida, o texto diz: o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o Espírito presente, ativo, criativo. E no Novo Testamento, João nos diz que, no princípio, era o Verbo, o Filho, por quem todas as coisas foram feitas. Desde a criação, a Trindade não era uma ideia escondida nos bastidores do universo. Ela estava ali, na obra, na voz, no sopro que deu vida a tudo o que existe. Mas por que isso importa para a sua vida hoje? Porque uma pessoa de meia idade, que já passou por tantas lutas, tantas desilusões, tantas noites de choro e tantas manhãs de dúvida, deveria se deter sobre um conceito que parece tão filosófico, tão distante do cotidiano? Porque a Trindade é a razão pela qual você nunca está sozinho. Pense nisso por um momento. Quando o Pai parece distante, há o Filho que veio morar entre nós, que caminhou pelas mesmas estradas empoeiradas, que sentiu fome, cansaço e lágrimas. Quando o Filho parece uma figura histórica do passado, há o Espírito Santo que habita em você agora, neste instante, enquanto você lê estas palavras. E quando o Espírito parece invisível demais para ser sentido, há o Pai que nos conhece desde antes da fundação do mundo e cuida de cada fio de cabelo da nossa cabeça. 3 realidades distintas de Deus, todas operando a seu favor, ao mesmo tempo sem interrupção. Spurgeon pregava com frequência sobre a obra unificada das 3 pessoas da Trindade na salvação do crente. Para ele, a graça não era obra de uma só pessoa divina, mas uma conspiração santa entre o Pai que elege, o Filho que redime e o Espírito que aplica. Era essa visão abrangente de Deus que fazia suas pregações tão profundas, tão capazes de tocar a alma do mais simples trabalhador inglês até o mais erudito teólogo. E é essa mesma visão que precisamos recuperar hoje, porque vivemos em uma época em que a fé cristã foi fragmentada, simplificada, reduzida a frases de efeito e versículos fora de contexto. Muitos conhecem Jesus, mas desconhecem o Pai. Muitos falam do Espírito, mas ignoram o Filho. E assim a fé se torna desequilibrada, instável, vulnerável ao primeiro vento de dificuldade que sopra.
A Trindade não é para nos confundir, ela é para nos completar. Em Mateus 28, antes de subir ao céu, Jesus deu a grande comissão e ordenou que batizássemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Note que ele disse nome no singular, não nomes no plural, porque há um só nome, uma só natureza divina, na qual as três pessoas coexistem em perfeita harmonia. Esse versículo sozinho é uma janela aberta para a eternidade. O Pai é a fonte, o Filho é o canal, o Espírito é o rio que corre até nós. E quando você entra nesse rio, você não encontra apenas uma corrente de água fria e impessoal. Você encontra o amor que existia antes do tempo, que tomou carne para morrer por você, e que agora mora dentro de você para nunca mais te deixar. Isso é a Trindade vivida, não apenas ensinada. Agora, ao longo desta mensagem, vamos caminhar juntos por esse mistério glorioso. Vamos olhar para o Pai que nos adotou, para o Filho que nos resgatou, para o Espírito que nos transforma. Não com a frieza de um manual de teologia, mas com o calor de quem está sentado diante da lareira da palavra, deixando que a luz dela ilumine cada canto escuro da alma. Porque é isso que a Trindade faz. Ela ilumina, ela aquece, ela transforma. Se você tem sede de entender mais sobre Deus, se você sente que sua fé precisa de profundidade, de raízes mais longas e frutos mais abundantes, você está no lugar certo. Esta mensagem foi preparada para você, que não se contenta com o raso, que quer mergulhar fundo nas águas da revelação divina. E antes de seguirmos, uma palavra sobre o que espera por você. Nas próximas partes desta mensagem, vamos descobrir como o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem de formas distintas, mas perfeitamente unidas em sua vida. Vamos ver como esse mistério não é um obstáculo à fé, mas um fundamento inabalável dela. E vamos entender por que conhecer a Trindade pode ser a virada que sua vida espiritual tanto precisa. Se este conteúdo tem tocado o seu coração, inscreva-se neste canal agora mesmo. Cada semana novas mensagens para edificar a sua fé, fortalecer a sua alma e aprofundar o seu relacionamento com Deus. Não perca nenhuma. E se você deseja aprofundar ainda mais a sua intimidade com Deus, temos um material especial para você. O e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. São 21 dias de caminhada prática, profunda e transformadora com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você encontra o link para adquirir no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Vale cada momento dedicado a ele. Existe uma imagem que atravessa gerações e culturas, que toca o coração de homens e mulheres de todas as idades com a mesma força. A imagem de um pai que corre ao encontro do filho que havia se perdido. Jesus contou essa história em Lucas 15 e ela nunca envelheceu. Porque ela não fala apenas de um pai humano. Ela fala do Pai eterno que olha para o horizonte todos os dias, esperando o seu retorno. Esse é o Deus Pai que a Trindade nos apresenta. Não um ser distante, frio, sentado num trono de mármore, sem se importar com o que acontece aqui embaixo. Não um juiz severo que só aguarda a sua próxima falha para decretar punição. O Pai que a Bíblia revela é aquele que, mesmo quando o filho ainda estava longe, correu ao seu encontro, lançou os braços ao redor do seu pescoço e ordenou uma festa. Porque o que estava perdido havia sido encontrado. Quantas vezes você se sentiu assim? Longe, perdido, envergonhado demais para voltar, convencido de que havia ido longe demais para merecer qualquer misericórdia. A doutrina da Trindade começa aqui, no Pai, justamente porque Ele é a fonte. Tudo o que existe, existe porque o Pai quis. Tudo o que foi redimido porque o Pai amou. Tudo o que está sendo transformado porque o Pai persiste. João 3,16 é o versículo mais conhecido da Bíblia e com razão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção na sequência. Primeiro o amor do Pai, depois a entrega do Filho. A salvação não começa na cruz. Ela começa no coração do Pai, que decidiu amar antes que você soubesse
que precisava ser amado. Isso muda tudo, porque quando a vida aperta, quando o diagnóstico chega, quando o relacionamento desmorona, quando o filho se desvia do caminho, quando a solidão da madrugada pesa como uma pedra sobre o peito, você precisa saber que há um pai que não se surpreendeu com nada disso, que já estava ali antes da crise, já tinha o plano, já tinha a provisão, já tinha o caminho de saída. Em Jeremias 29:11, o pai diz com clareza: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essas palavras foram ditas a um povo que estava em cativeiro, longe de casa, sofrendo as consequências de seus próprios erros. E mesmo assim o pai falou de futuro, falou de esperança, falou de planos que não haviam sido cancelados pela desobediência humana. O pai não desiste de quem ele ama. Mas há algo que precisamos compreender sobre o papel específico do Pai dentro da Trindade. Ele é a fonte, o originador, o planejador eterno. É do Pai que procedem todas as coisas. É nele que o Filho tem sua origem eterna, não no sentido de ter sido criado, porque o Filho sempre existiu, mas no sentido de que a relação começa no Pai. E é do Pai que o Espírito procede, aquele amor eterno entre pai e filho que se derrama sobre a criação. Efésios 1:3-6 descortina esse mistério de forma magnífica. Paulo escreve que o Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, tendo-nos predestinado para sermos adotados filhos seus por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Antes da fundação do mundo, antes do primeiro átomo existir, antes da primeira estrela brilhar, antes de você respirar o primeiro ar desta vida, o Pai já tinha o seu nome gravado em seus planos eternos. Você não é um acidente, você não é uma surpresa. Você é um filho amado, escolhido antes mesmo de ter escolhido qualquer coisa. Isso é a paternidade divina em sua expressão mais profunda. E ainda assim, muitos de nós chegamos à fé com uma imagem distorcida do Pai. Talvez porque o pai terreno falhou. Talvez porque a dureza da vida ensinou que amor sempre vem com condições. Talvez porque a religião, em algum momento, apresentou Deus como alguém que precisa ser apaziguado, não como alguém que corre ao nosso encontro. É preciso deixar que a palavra desfaça essas imagens falsas uma por uma. Em Romanos 8:15, Paulo escreve com uma ternura que desarma qualquer coração endurecido. Porque não recebestes o espírito de escravidão para estardes outra vez em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba. Essa palavra aramaica não tem equivalente perfeito em português. É o equivalente a papai. Uma palavra de intimidade, de confiança, de criança que não tem medo de se aproximar. O Espírito Santo que habita em você não o ensina a tremer de medo diante do Pai. Ele o ensina a correr para os braços do Pai. Porque é isso que você é: filho adotado, herdeiro legítimo, amado com amor eterno. Não com base no seu desempenho, não com base na sua constância, não com base em quantas vezes você foi à igreja essa semana, ou quantos capítulos da Bíblia você leu esta manhã, com base no amor do Pai, que é imutável, inabalável, sem princípio nem fim. Há uma profundidade nessa verdade que, quando finalmente entra no coração, muda a maneira como você enfrenta cada dia. Você acorda sabendo que o Pai já estava acordado antes de você. Você enfrenta as adversidades sabendo que o Pai já as viu antes de elas chegarem até você. Você deita sabendo que o Pai vela enquanto você dorme. Isso não é uma metáfora poética, é a realidade espiritual de quem vive sob a cobertura do Pai eterno. E dentro da Trindade, essa paternidade não é uma função temporária que Deus assumiu quando criou o mundo. Ela é eterna. Antes da criação, o Pai já era Pai, porque o Filho já existia em sua presença, e entre eles havia um amor tão transbordante que o próprio Espírito é a expressão viva desse amor. A Trindade revela que Deus não aprendeu a amar quando nos criou. Ele já amava.
Nós fomos criados para participar de um amor que já existia antes de nós. Que visão gloriosa! Que fundamento inabalável para a fé! À medida que avançamos nesta mensagem, vamos ver como o Filho desceu do céu exatamente para nos conduzir de volta ao Pai, para abrir o caminho que o pecado havia bloqueado, para que nós também pudéssemos gritar Abba, com toda a confiança de filhos amados. Mas antes de chegarmos lá, deixe que essa verdade sobre o Pai se assentar em você. Deixe que ela sane as feridas antigas. Deixe que ela reescreva as histórias tortas que você contava sobre si mesmo. Você tem um Pai, e esse Pai corre ao seu encontro. Imagine que você está no meio de uma tempestade. Não uma tempestade de vento e chuva, mas aquela tempestade interior que ninguém vê por fora. A que acontece quando a dor não tem nome, quando a fé começa a rachar nas bordas, quando você olha para o céu e sente que as suas orações parecem bater no teto e voltar sem resposta. É exatamente nesse momento que o Filho de Deus se torna a revelação mais necessária de todas, porque o Filho é o rosto de Deus. João 1,14 diz algo que deveria nos deixar de joelhos toda vez que o lemos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Eterno tomou forma temporal. O infinito se comprimiu no espaço de um ventre humano. O que sustenta o universo com a palavra do seu poder aprendeu a dar os primeiros passos numa aldeia chamada Belém. Esse é o mistério do Filho. Dentro da Trindade, o Filho tem um papel que nenhuma outra pessoa divina assumiu. Ele se tornou um de nós. Não fingiu. Não usou uma máscara de humanidade enquanto permanecia protegido por dentro. Hebreus 4,15 afirma com precisão impressionante: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo foi tentado, em tudo. Isso significa que quando você está exausto de lutar, Jesus conhece o cansaço. Quando você sente o peso da traição de alguém em quem confiava, Jesus conhece esse peso porque Judas estava entre os seus. Quando você chora diante de uma perda que não tem conserto humano, Jesus conhece as lágrimas, porque João 11,35 registra, com apenas 2 palavras em português, uma das verdades mais profundas de toda a Bíblia: Jesus chorou. O Filho de Deus chorou. Não foi uma performance. Não foi uma encenação para parecer mais humano. Foi a expressão genuína de um coração que amava Lázaro, que via a dor de Maria e de Marta e que se comovia com o sofrimento da criação que ele mesmo havia feito. O Deus que criou as lágrimas também as derramou. E isso muda a forma como você enfrenta o seu próprio pranto. Quando você chora, você não está demonstrando falta de fé. Você está se tornando semelhante ao Filho. Mas o papel do Filho dentro da Trindade vai muito além da compaixão. Ele é o mediador. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo escreve: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. O Pai é santo e o homem é pecador, e entre a santidade absoluta e a fragilidade humana havia um abismo que nenhuma boa obra, nenhuma religiosidade, nenhum esforço humano poderia cruzar. O Filho cruzou esse abismo. Ele desceu ao lado humano do abismo, viveu sem pecado, morreu na cruz carregando o peso de toda a transgressão humana e ressuscitou no 3º dia para abrir um caminho novo e vivo entre o homem e o Pai. Hebreus 10:20 chama esse caminho de novo e vivo, inaugurado através do véu, isso é, da sua carne. Quando o véu do templo se rasgou do alto para baixo, no momento da morte de Jesus, não foi apenas tecido que se partiu. Foi a barreira entre Deus e o homem que desapareceu para sempre. O acesso ao Pai agora é livre. E quem abriu essa porta foi o Filho. Há uma dimensão do mistério do Filho que precisa ser compreendida para que a Trindade faça sentido completo. O Filho não é uma criação do Pai. Ele não foi feito em algum ponto do passado eterno. Ele é eternamente gerado pelo Pai, o que significa que a relação entre eles não tem começo. Antes de qualquer coisa existir, o Pai amava o Filho e o Filho amava o Pai. E esse amor era tão real, tão vivo, tão pleno, que ele próprio é uma pessoa.
o Espírito Santo. A Trindade não é uma família que se formou. É uma comunhão que sempre foi. E foi dessa comunhão eterna que você foi chamado para participar. Em João 17:21, Jesus ora ao Pai com estas palavras que deveriam ecoar na sua alma: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós. O Filho não veio apenas para nos perdoar. Ele veio para nos incluir, para nos trazer para dentro da comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito compartilham desde a eternidade. Você foi convidado para dentro do amor trinitário. Essa verdade transforma a oração. Quando você ora, você não está enviando uma mensagem para um Deus distante e esperando que ele talvez responda se você acertar as palavras certas. Você está entrando pelo Filho na presença do Pai com a ajuda do Espírito. Efésios 2:18 diz: porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por meio do Filho, ao Pai, em um mesmo Espírito. A Trindade inteira está envolvida na sua oração mais simples. E o Filho que intercede por você agora não é apenas uma figura histórica que viveu há 2000 anos e cujo impacto gradualmente se dissipou com o tempo. Hebreus 7:25 afirma que ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele vive, agora, neste momento, com o seu nome nos lábios diante do Pai. Isso deveria mudar a maneira como você se levanta de manhã. Você não enfrenta o seu dia sozinho. Você enfrenta o seu dia com um intercessor eterno ao lado do Pai, que conhece cada uma das suas fraquezas porque as viveu na própria carne, e que apresenta ao Pai não as suas falhas, mas a sua própria justiça como cobertura para a sua vida. Isso se chama graça, e ela tem o rosto do Filho. Há também uma dimensão futura no papel do Filho dentro da Trindade que não podemos ignorar. Em João 14:3, ele prometeu: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. O Filho que veio uma vez voltará, não como um bebê numa manjedoura, mas como o Rei dos Reis, para completar a obra que começou na criação, que avançou na encarnação e que será consumada na sua gloriosa vinda. A Trindade tem um plano que ainda não terminou, e você faz parte dele, não como coadjuvante, não como espectador, mas como filho amado que o Filho foi buscar a um preço que nenhuma mente humana pode calcular. O sangue do Filho eterno de Deus foi o preço pago pelo seu lugar na família eterna. Nenhum amor humano se aproxima disso. Ao irmos para a próxima parte desta mensagem, vamos encontrar o Espírito Santo, que é quem torna real e presente, na sua experiência diária, tudo o que o Filho conquistou e tudo o que o Pai planejou. Porque a obra da Trindade não fica apenas no céu, nos registros eternos da glória divina. Ela desce até você, entra na sua vida, muda o seu interior e faz de você uma nova criatura. E esse é o ministério do Espírito. Há algo que acontece no silêncio de uma madrugada, quando tudo pesa demais e as palavras não saem. Quando o coração está tão sobrecarregado que nem a oração mais simples consegue se formar. Você sabe que precisa de Deus, mas não sabe como chegar até Ele naquele momento. E então, no meio desse silêncio pesado, algo inexplicável acontece. Uma paz que não tem origem humana começa a se instalar. Uma força que você não produziu começa a sustentar o que estava prestes a desabar. Isso não é acaso. Isso é o Espírito Santo. Romanos 8:26 ilumina esse momento com uma precisão que só a palavra de Deus alcança. Da mesma forma, o Espírito também nos socorre na fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não tem palavras, o Espírito tem. Quando a sua voz falha, a voz dele chega até o Pai. Quando a sua fé está no limite, a intercessão dele não tem limite. O Espírito Santo não é um recurso espiritual que você acessa quando precisa. Ele é uma pessoa divina que mora em você. Dentro da Trindade, o Espírito Santo tem um papel que é ao mesmo tempo o mais íntimo e o mais transformador de todos. O Pai planejou.
O Filho executou, o Espírito aplica. Tudo o que foi conquistado na cruz, tudo o que foi prometido pelo Pai, chega até a sua vida real, concreta e cotidiana através do ministério do Espírito Santo. Ele é a ponte entre o eterno e o temporal, entre o celestial e o terreno, entre o que Deus é e o que você está se tornando. E ele mora em você. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo faz uma pergunta que deveria nos parar no meio de qualquer dia comum. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O seu corpo não é apenas carne e osso. Ele é a habitação do Espírito do Deus vivo. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas no princípio da criação, o mesmo que desceu sobre Jesus no Jordão como uma pomba, o mesmo que veio como chamas de fogo sobre os discípulos no Pentecostes, esse Espírito escolheu você como morada. Deixe isso entrar fundo. Não um templo de pedra construído por mãos humanas, com paredes suntuosas e ornamentos dourados. Você, com as suas imperfeições, com as suas cicatrizes, com os seus dias ruins e as suas noites de dúvida. O Espírito Santo não esperou que você ficasse perfeito para se mudar para dentro de você. Ele entrou quando você abriu o coração para Jesus e desde então ele trabalha de dentro para fora, moldando, transformando, restaurando. Esse processo tem um nome. Paulo o chama de santificação. E ela não é o esforço humano de tentar ser melhor. Ela é o Espírito Santo sendo Espírito Santo dentro de você. Gálatas 5:22 e 23 descrevem o resultado desse trabalho interior. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Observe que Paulo não diz os frutos do esforço, nem os frutos da disciplina religiosa. Ele diz o fruto do Espírito. O amor que você manifesta não é sua fabricação. É o Espírito produzindo em você o caráter do próprio Cristo. Isso é libertador para quem passou anos tentando ser melhor pela força da vontade. Você não precisa fabricar amor por quem te feriu. Você precisa se render ao Espírito que produz esse amor em você. Você não precisa forçar uma alegria que não sente. Você precisa confiar no Espírito, que é a fonte de toda a alegria verdadeira. Você não precisa fingir uma paz que não tem. Você precisa habitar na presença do Espírito, que é a paz que excede todo o entendimento. A vida cristã não é performance, é rendição. Mas há outro aspecto do ministério do Espírito Santo que precisa ser compreendido com clareza. Ele é o Espírito da verdade. Em João 16:13, Jesus promete aos discípulos antes de partir: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não em parte da verdade, não nas verdades convenientes ou confortáveis, em toda a verdade. Isso tem implicações práticas enormes para a vida espiritual. Quando você lê a Bíblia e um versículo de repente ilumina um aspecto da sua vida que você não havia enxergado, isso é o Espírito guiando em verdade. Quando você está prestes a tomar uma decisão e sente um frenio interior, uma inquietação que não tem explicação racional, isso é o Espírito apontando para um caminho diferente. Quando você ouve uma pregação e ela parece falar diretamente para o seu caso, como se o pregador soubesse exatamente o que estava acontecendo na sua vida, isso é o Espírito aplicando a palavra ao seu coração. O Espírito Santo não é silencioso. Ele fala, mas fala de formas que exigem atenção, quietude e sensibilidade espiritual. E dentro da Trindade, o Espírito tem uma função que revela algo profundíssimo sobre a natureza de Deus. Em Romanos 5:5, Paulo escreve que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito é o amor do Pai e do Filho sendo derramado sobre você. Ele não apenas fala sobre o amor de Deus, ele é a experiência viva desse amor. Quando você sente que é amado por Deus, não é ilusão emocional. É o Espírito Santo cumprindo o seu ministério. Há pessoas que passaram décadas na fé cristã e nunca experimentaram intimidade real com Deus. Sabem os versículos de cor,
conhecem as doutrinas, frequentam a igreja regularmente, mas por dentro há uma secura, uma distância, uma sensação de que Deus está longe. Muitas vezes essa experiência não é falta de Deus, é falta de atenção ao Espírito que já está presente. O Espírito Santo não grita, ele sussurra, e os sussurros do Espírito são percebidos por quem cultivou o hábito de se calar o suficiente para ouvi-los. Por quem abriu a Bíblia não apenas para cumprir uma tarefa religiosa, mas para encontrar o Deus que fala através dela. Por quem transformou a oração não em uma lista de pedidos, mas em uma conversa com o Pai, através do Filho, no Espírito. Isso é a Trindade sendo vivida na prática da devoção diária. Ezequiel 36:27 contém uma promessa que o Pai fez ao seu povo e que o Espírito veio cumprir. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os cumprais. Não o esforço humano de tentar seguir os caminhos de Deus. O próprio Espírito de Deus habitando dentro do crente e capacitando-o a viver de uma forma que a carne jamais alcançaria sozinha. Essa é a diferença entre religião e vida espiritual real. A religião diz: faça mais, esforce-se mais, ore mais, jejue mais, e talvez então Deus ficará satisfeito com você. O Espírito Santo diz: venha como você está, entregue o que você tem e deixe que eu faça dentro de você o que você nunca conseguiria fazer por conta própria. Essa é a boa nova do Espírito, e ela muda tudo. Ao entrarmos na próxima parte desta mensagem, vamos contemplar algo que talvez seja a verdade mais gloriosa de todas. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo operam juntos, em perfeita unidade, a favor da sua vida. Como a Trindade não é uma doutrina dividida em 3 compartimentos separados, mas uma única e majestosa sinfonia divina que toca ininterruptamente sobre a sua existência. Porque Deus não age em partes, ele age completo, inteiro, trinitariamente, a seu favor, por palavras bonitas, mas sustentado por dentro, de uma forma que não tinha origem humana. Aquela força que veio quando você não tinha mais força. Aquela clareza que chegou quando tudo estava confuso. Aquela paz que desceu sobre você como orvalho num campo seco. Você talvez tenha chamado isso de graça, talvez de providência, talvez simplesmente de Deus. E você estava certo. Era Deus. Os 3, ao mesmo tempo, trabalhando juntos pela sua vida. Um dos maiores equívocos que o cristão pode cometer é imaginar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam em turnos, como se em determinado momento fosse a vez do Pai agir, depois o Filho assumisse, e então o Espírito entrasse em cena. Não é assim que a Trindade funciona. As 3 pessoas divinas nunca se separam na obra. Onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito. Onde opera o Espírito, opera também o Filho e o Pai. Eles são distintos, mas jamais divididos. A teologia chama isso de pericórese, uma palavra grega que descreve a interpenetração mútua das 3 pessoas divinas, cada uma habitando nas outras plenamente, sem confusão de identidades, sem perda de distinção, mas em comunhão tão perfeita que onde uma está, todas estão. Jesus expressou isso em João 10:30, com uma das afirmações mais densas de toda a Bíblia. Eu e o Pai somos um. Não somos iguais, no sentido de semelhantes. Não somos aliados, no sentido de colaboradores. Somos um. Uma unidade essencial que a linguagem humana mal consegue conter. E essa unidade opera a seu favor. Pense na sua salvação. O Pai a planejou antes da fundação do mundo, escolhendo você em Cristo para ser santo e irrepreensível diante dele. O Filho a executou na cruz, pagando o preço que a justiça do Pai exigia e que você jamais poderia pagar. O Espírito a aplicou no momento em que o seu coração foi aberto, produzindo o arrependimento, a fé e o novo nascimento que Jesus descreveu em João 3. 3 movimentos distintos, um único ato de graça. Você não foi salvo pelo Pai sozinho, nem pelo Filho sozinho, nem pelo Espírito sozinho. Você foi salvo pela Trindade inteira,
atuando em perfeita harmonia, cada pessoa contribuindo com o que lhe é próprio para que você chegasse à vida eterna. Isso deveria encher o seu coração de uma gratidão que não cabe dentro do peito. Em 2 Coríntios 13:14, Paulo encerra sua carta com uma bênção que é, na verdade, uma janela aberta para a ação trinitária na vida do crente. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Graça do Filho, amor do Pai, comunhão do Espírito. 3 expressões distintas de uma única realidade divina derramando-se sobre a vida do crente. Essa bênção não é apenas um fechamento cortês de carta. É uma declaração de que a vida cristã plena só é vivida quando as 3 pessoas da Trindade têm espaço real na experiência do crente. Há pessoas que vivem uma fé centrada quase exclusivamente no Filho. Conhecem a salvação, proclamam a graça, amam a cruz, mas não cultivam uma relação com o Pai. Não buscam a intimidade filial que a adoção nos concede. Há outras que têm uma experiência intensa com o Espírito Santo, buscam os dons, a unção, a presença manifesta, mas negligenciam o estudo do Filho revelado nas Escrituras, e assim a experiência espiritual fica sem ancoragem sólida. E há ainda aquelas que falam muito do Pai como Criador e Senhor, mas mantêm o Filho a uma distância respeitosa, como uma figura histórica admirável, e o Espírito como uma influência vaga e impessoal. Nenhum desses caminhos é a plenitude da vida trinitária. A fé cristã madura é aquela que conhece o Pai como Abá, que tem o Filho como Senhor e amigo, e que caminha no Espírito dia após dia. Não 3 experiências separadas, mas uma única e rica experiência de Deus em toda a sua complexidade gloriosa. Efésios 3:14-19 é uma das orações mais completas da Bíblia, e ela revela exatamente como a Trindade opera em conjunto na vida do crente. Paulo ora para que eles sejam fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, que Cristo habite nos seus corações pela fé, e que eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus, que é o Pai. Espírito fortalecendo, Cristo habitando, Pai preenchendo. Uma oração, 3 pessoas, uma única obra de graça. Quando você ora, convide os 3. Fale com o Pai com a intimidade de filho, porque é isso que você é. Apresente os seus pedidos pelo nome do Filho, porque é por ele que você tem acesso. E abra o seu coração ao Espírito, para que ele interceda onde as suas palavras falham e guie onde o seu entendimento alcança o limite. Essa é a oração trinitária, e ela tem um poder que vai muito além do que a mente humana pode calcular. Há também uma dimensão comunitária nessa ação unida da Trindade que não podemos ignorar. Em João 17, a grande oração sacerdotal de Jesus, ele pede ao Pai que os seus discípulos sejam um, assim como ele e o Pai são um. A unidade da Trindade não é apenas um modelo teológico, é o modelo para a comunidade cristã. A forma como o Pai, o Filho e o Espírito se relacionam em amor, em respeito mútuo, em comunhão perfeita, é a forma como os filhos de Deus deveriam se relacionar entre si. Quando há divisão, julgamento, rejeição e rivalidade entre cristãos, algo da imagem trinitária está sendo obscurecida no mundo. Quando há amor genuíno, perdão generoso, serviço humilde e comunhão real entre irmãos na fé, algo da beleza trinitária está sendo revelada para um mundo que não conhece Deus. Você, na sua comunidade, no seu lar, na sua igreja, pode ser um reflexo da Trindade. Colossenses 1:16 e 17 revela que o Filho é aquele em quem, por quem e para quem todas as coisas foram criadas, e que nele todas as coisas subsistem. O universo inteiro está sendo sustentado agora pelo mesmo Filho que morreu por você. E o Espírito que está em você é o mesmo que mantém a coesão de toda a criação. E o Pai que você chama de Abá é o mesmo que ordenou que a luz existisse e que o seu coração batesse pela primeira vez. Você não é uma criatura pequena num universo indiferente. Você é um filho amado no universo que o Pai criou, que o Filho sustenta e que o Espírito habita. Viva à altura disso, não com arrogância, mas com a dignidade de quem sabe quem é e de quem é, com a firmeza de quem tem um Pai que não falha, um Filho que intercede e um Espírito que fortalece.
com a paz de quem compreendeu que a Trindade não é um mistério para confundir, mas uma realidade para habitar. E ao nos aproximarmos da conclusão desta mensagem, carregue consigo esta verdade. Você não precisa entender a Trindade completamente para ser transformado por ela. Você precisa apenas se abrir para o Pai que te ama, receber o Filho que te salvou e caminhar com o Espírito que te guia. O restante Deus mesmo vai revelando à medida que você avança na intimidade com Ele. Porque a Trindade não é uma equação a ser resolvida. É uma família para ser amada. Chegamos ao fim desta mensagem com o coração mais cheio do que quando começamos. O Pai que te elegeu, o Filho que te resgatou, o Espírito que te habita. 3 pessoas, um só Deus, uma só obra de amor sem fim sobre a sua vida. A Trindade não é distante. Ela é a sua casa. Se esta mensagem tocou o seu coração, se inscreva agora neste canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Se você deseja aprofundar ainda mais a sua intimidade com Deus, adquira o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, cujo link está no primeiro comentário fixado. Curta este vídeo, deixe o seu comentário abaixo e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam com você em cada passo do caminho. Até a próxima mensagem.